Graça e paz. Sou Cícero Pereira, do canal Eu na IBD. Estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Meu amado, minha amada, se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, quero te agradecer. Se você ainda não conhece o meu trabalho, eu posto toda semana, toda quinta-feira, as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. E eu faço esse trabalho em PowerPoint. Você que é professor da Escola Bíblica, de repente está me assistindo, convido você a fazer um teste com esse trabalho. Baixe esse slide no seu computador, ele é em PowerPoint. Você pode estar usando na sua igreja. Então quero lhe recomendar para que você possa ter uma aula dinâmica, uma aula didática, uma aula participativa com os teus alunos. São muitas igrejas aí pelo Brasil que têm feito uso desse trabalho. Deus abençoe a vida de cada uma dessas igrejas, desses irmãos professores da Escola Bíblica Dominical, porque sei o que é muita correria do dia a dia. Às vezes o professor não tem tempo para preparar um recurso didático. O professor prepara a sua aula, mas às vezes não tem tempo, porque um slide desse, um trabalho desse, uma lição dessa feita em PowerPoint, ela dura em média de 8 a 10 horas. Bom, meus amados, então, você que já é inscrito no canal, quero agradecer o carinho de cada um de vocês, que Deus possa abençoar. Fica ligadinho aí, porque no final do vídeo, quem deixou algum comentário no vídeo anterior, da lição anterior, vou estar mandando aí alguns abraços para vocês. E se você que está me ouvindo agora não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva, deixe seu comentário, dê um joinha, para que você possa ajudar esse canal a crescer. Peço também que visite meu site, meu blog, visite meu canal, porque no meu canal, lá você tem um ícone do lado e você vai estar acessando aí a página do meu blog, do meu Facebook e meu Instagram. Quero agradecer a audiência de vocês, que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Sem perca de tempo, vamos então para a lição de hoje. Hoje nós iremos estudar a lição de número 4, que tem por tema Isaac, um caráter pacífico. Essa lição será ministrada dia 23 de abril, próximo domingo, nas igrejas que assim faz de costume, e algumas outras igrejas é outra data. Mas, enfim, espero poder te ajudar. Espero poder estar aí ajudando vocês. Hoje nós iremos explicar no decorrer dessa lição por que Isaac era o filho da promessa. Também nós iremos mostrar que Isaac era um homem abençoado por Deus. E para a gente também refletir a respeito de algumas lições do caráter de Isaac. Vamos então para a lição, meu amado, minha amada. Vem comigo. Textual diz assim: e disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaac, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. Gênesis 17, versículo 19. Texto, verdade prática, diz assim: Isaac, segundo filho de Abraão, deixou um exemplo de humildade e submissão a Deus e aos seus pais. Leitura bíblica em classe. Como de costume, eu não vou fazer a leitura, mas se encontra no livro de Gênesis, capítulo 26, do versículo 12 ao 25. Recomendo que você faça a leitura aí na sua casa depois. Beleza? Na introdução, o caráter de uma pessoa é demonstrado por suas atitudes, testemunho e prática. Isaac, um personagem da Bíblia que tem grande significado para a história do povo de Israel. Então nós vamos ver aqui que o caráter de uma pessoa é demonstrado através das suas atitudes, dos seus testemunhos e das suas práticas. E também, só para nos lembrarmos que nós estamos aí sempre falando de caráter, desde a outra lição também nós falamos de caráter. Caráter ele pode ser moldado, basta a pessoa permitir que o Espírito
venha trabalhar na vida dela, que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida e nas nossas vidas. Então nosso caráter ele pode ser moldado, transformado. Seu nome foi dado por Deus mesmo antes do seu nascimento, conforme Gênesis 17, 19. Significado do seu nome. O nome de Isaac significa aquele que ri ou ele ri. Por quê? Devido ali, quando Abraão recebeu a visita do anjo e a promessa ali, falou que sua esposa ia ter um filho, queria ter filho. Então, tanto Abraão como Sara riram, e sabemos que o nome das crianças hebreias era dada conforme a ocasião, né? A ocasião, se fosse uma ocasião alegre, então colocaria no caso o nome de Isaac aí, que foi aí alegria, né? Riso. Se fosse triste, amargurado, e aí dava o nome, por exemplo, Mara, Marga, coisa desse tipo, tá certo? Tópico 1. Isaac, o filho da promessa. Subtópico 1. Promessa de Deus a Abraão. Como entender o caráter de Isaac? Como é que nós vamos entender o caráter dele? Primeiro, para nós entendermos o seu caráter, precisamos conhecer a sua história, tá certo? E diz que moldou sua personalidade e forjou seu caráter. Então, a história de Isaac fez com que o seu caráter fosse moldado e transformado, né? Essa foi a realidade, essa é a verdade. O caráter de Isaac foi moldado conforme o trajeto da sua caminhada. Por isso, nós temos que conhecer a história de Isaac. Filiação, de quem ele era filho? De Abraão com Sara. Pela lógica humana, seu nascimento seria absolutamente impossível. Então, veja só, o filho da promessa, pela lógica humana, pelas vias naturais da medicina ou coisa assim, seria impossível Abraão e Sara conceder filho, porque Abraão já era idoso, Sara também, e ela é estéril, ainda por cima, né, ainda, se não bastasse aí a idade, ela também era estéril, nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, humanamente falando, não tinha possibilidade de Abraão ser pai, porque Sara já era também idosa, ele idoso, e Sara também era estéril. Então, assim, já estava muito idoso. Normalmente falando, naturalmente falando, seria impossível. A chamada de Abraão. Quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra e ir para uma terra estranha, fez-lhe promessas gloriosas. Nós conhecemos já trabalhamos isso em algumas lições anteriores ou do trimestre do ano passado. Acho que foi o quarto trimestre, não falha a memória, mas enfim, nós já falamos sobre ali a chamada de Abraão. Ele morava em Ur dos Caldeios, né? Então ele teve uma chamada ali, Deus se apresentou a ele, chamou, pediu para que ele deixasse seu pai, sua mãe, e fosse para uma terra onde ele ia lhe mostrar, onde ele ia dar, né? E lá ele ia fazer dele uma grande nação. Então ele pegou aí sua família e foi para onde Deus teria designado ou mandado que ele ia. Só que houve muitas intempéries na vida de Abraão nessa jornada. Ele foi para parou um pouco ali em Harã, e depois ele ficou um tempo, seu pai morreu, depois que ele continuou a jornada dele até chegar no Egito e coisa desse tipo aí. Depois a gente fala um pouquinho mais em uma outra ocasião. É só para nós termos uma noção que a chamada de Abraão foi uma chamada grandiosa, uma chamada divina. Lembrando que Deus não escolheu uma nação. Lembrando que Deus escolheu um homem que era de Ur dos Caldeus, não era judeu, né? Porque nem existia esse povo. Ele escolheu um homem, de um homem ele formou uma família, de uma família ele formou uma nação. Então Deus não escolheu uma nação na terra, ele escolheu uma pessoa, um homem. Então Deus foi o maior evangelista da humanidade, ele foi o primeiro evangelista, tá certo? Então Deus fez uma promessa, que ele seria pai de uma grande nação. Só que Abraão já estava com 75 anos de idade. Veja só, Gênesis 12:2. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abraão já era idoso, olha só.
Sara estéril. Parecia impossível o casal ter um filho. Então essa promessa, quando Deus fez para ele, parecia praticamente impossível. Primeiro, Abraão já idoso, 75 anos. Sara idosa. Era estéril. Então isso não tinha cabimento. Por isso, tanto Abraão como Sara riu desta promessa. Tá certo? Subtópico 2. Seu nascimento. Um verdadeiro milagre. Abraão riu da promessa. Por que é que ele riu da promessa? Porque ele achava impossível a um homem com a idade de 100 anos e uma mulher, né, sua esposa com a idade de 90 anos, ter filho. Olha o que diz Gênesis 17. Diz assim: Abraão prostou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá o homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar luz aos 90 anos? Então, nós podemos observar que tanto Abraão como Sara riu da situação. Não porque não acreditava na promessa de Deus, porque era impossível aos olhos humanos, né? Impossivelmente falando, Abraão e Sara conceder filhos. E Gênesis 18:12 fala que Sara também riu, tá certo? Abraão aos 100 anos e Sara com 90 anos foram pais de um lindo bebê que causou espanto a todos que souberam daquele milagre. Agora, olha só, uma velha de 90 anos e um velhinho de 100 anos com uma criança de colo, né? Se fosse hoje, o povo ia ficar da mesma forma, abismado, espantado. Só Deus faz essas coisas, meu irmão. Eu não sei qual o problema da sua vida, quanto tempo você está esperando alguma resposta da palavra, da parte de Deus, ou um milagre, ou uma transformação, mas continue crendo, porque Deus é especialista em fazer milagre, em surpreender as pessoas. Tópico 2. Um homem abençoado por Deus. Subtópico 1. A prosperidade espiritual. Depois da morte de seu pai Abraão, Isaac, já casado com Rebeca, pai agora de 2 filhos, né? Então Isaac, após a morte de Abraão, Isaac já homem feito, casado já com a sua esposa, com Rebeca, e agora ele já sendo pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Diz assim Gênesis 25, do 19 ao 23. Esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filho de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: porque está me acontecendo isto? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Então, aqui já aconteceu um milagre, né? Sara, que era estéril, agora Rebeca, né? Desculpa, que era estéril. Rebeca aqui agora concede sua gravidez, ela engravida e logo gêmeos. 2 crianças no seu ventre já começaram ali a briga. E isso foi obra de Deus, um milagre tremendo. E ali foi dado o nome a essas crianças depois, Esaú e Jacó. E nós vamos ver aí à frente detalhes mais sobre isso. Só o que aconteceu? A fome, olha só. Isaac foi buscar abrigo em Gerar. Então, passado certo tempo ali na terra de Canaã, onde eles habitavam ali em Beer-Lahai-Roi. Beer-Lahai-Roi. Então, na terra de Canaã, era Canaã isso aqui, começou a passar necessidade, né? Fome, ou seja, uma escassez terrível. Então, Isaac pegou a sua família e foi se refugiar numa terra, na verdade já divisa, já bem fronteira ali com o pessoal ali dos filisteus, das Filisteia ali,
uma terra chamada Gerar. Então ele foi para lá para se refugiar da fome. Olha só o que diz Gênesis 26, do 4 ao 6. Em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão observou a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Então Isaac, para fugir da crise financeira, foi habitar na terra de Gerar. Ali houve algumas intempéries que vai ficar para próxima oportunidade, tá certo? Subtópico 2. A bênção divina é passada depois passada de pai para filho. Então, subtópico 2 diz que a bênção divina é passada de pai para filho. A bênção de Abraão. A bênção de Abraão foi transferida para Isaac, mas foi transferida pela hereditariedade? Eu coloquei aqui como uma pergunta. Essa bênção que Abraão passou para Isaac foi por causa da hereditariedade? A resposta é não. Não foi por causa da hereditariedade, e sim por causa da obediência a Deus. Isaac era um jovem obediente extremamente, tanto a seu pai como ao Senhor. Então, por isso que a bênção foi transferida ou passada para ele, tá certo? Seu caráter, demonstrando em sua conduta, agradou a Deus. E ele prosperou espiritualmente. Então o caráter de Isaac agradou a Deus. A conduta de Isaac agradou a Deus. E ele o prosperou, tanto materialmente falando, como espiritualmente. Tá certo? A importância de nós sermos obedientes a Deus. Subtópico 3. A prosperidade material. Gênesis 26, 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Então, o segredo de Isaac estava aí. Esse era o segredo da vida de Isaac. Qual que era o segredo? Ele temia o Senhor, ele honrava o Senhor. Então, quando ele plantou, ele colheu 100 vezes mais. Ele colheu 100 vezes aquilo que ele plantava. Tudo que ele plantava, ele colhia 100 vezes mais. Ele não colhia 10, nem 20%, nem 50%. Ele colhia 100 vezes mais. Porque o segredo da minha e da tua vitória está em honrar ao Senhor. Se eu não honro ao Senhor, como é que Deus pode me abençoar? Tem muita gente sofrendo porque, em vez de honrar a Deus, elas inventam desculpa. Essa é a realidade. Inventa desculpa para não honrar o Senhor. Por isso que não prosperam, tanto espiritualmente como materialmente falando. Deus dá bênçãos. Deus dá bênçãos. Deus, ele nos dá bênçãos não só espiritual, mas ele também nos dá bênçãos materiais. Então as bênçãos do Senhor, elas são completas. Quando o homem obedece a sua voz, as bênçãos do Senhor, elas são espirituais, elas são materiais, emocionais, conjugais, ou seja, é completa a bênção do Senhor. A bênção do Senhor é completa. A colheita de Isaac naquela terra foi igual a 100%. A prosperidade material não é o objetivo da vida cristã. É claro que Isaac, ele colheu 100% tudo que ele plantava. Isso materialmente falando. Só que também ele colhia espiritualmente as bênçãos do Senhor, porque ele era fiel, porque ele era íntegro. O cristão, ele não tem que viver na miséria, não. Só que o foco do cristão também não é prosperidade material. Esse não é o objetivo principal do cristão, como alguns ensinam na falsa teologia da prosperidade, que você é cabeça e não pode ser cauda. Não é verdade? Que você tem que ser cabeça, que você tem que estar por cima, isso, aquilo, outro, que você tem que ser rico, tem que ser aquilo. Riqueza é dom de Deus. Se você estudar, se você correr atrás, você vai conseguir, tá? Há probabilidade da pessoa conseguir alguma coisa se esforçar, se estudar e for atrás. Agora, riqueza é dom de Deus. Se ele quer te engrandecer, te enriquecer, não vejo pecado nenhum nisso. A Bíblia não mostra pecado nenhum a pessoa ser rica. A Bíblia diz que
A raiz do mal, de todo mal, é o amor à riqueza, ao dinheiro. Mas o dinheiro, a riqueza, é bênção de Deus. Se você saber honrar o Senhor com seus bens, com certeza, quanto mais você tem, mais Deus lhe abençoará. Então, o nosso foco, a prosperidade material, não é o objetivo da vida cristã. O nosso foco é a nossa vida de fidelidade a Deus, honrar o Senhor, né? A nossa mensagem é a cruz, a nossa mensagem é a salvação, é vida espiritual com Deus. E quando Deus me recebe como ofertante, tudo que é meu Ele abençoa, não só 10 nem 20, mas Ele abençoa assim como Ele abençoou Isaac, a colheita será de 100%. Malaquias 3,10 tem um texto que é muito usado em todas as igrejas, né? A gente usa muito esse texto, diz assim, ó, trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma benção tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos clamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, honrar o Senhor é questão de gratidão. Devolver dízimo, oferta, isso é questão de gratidão. Quando eu honro o Senhor, Deus também me honra. Honra a mim, honra tudo que eu tenho. Tudo. Aqui fala de colheita, mas hoje é no seu emprego, na faculdade, o que você vinha fazer nos seus negócios, né, no seu comércio. Se você honrar o Senhor também com certeza te honrará. Tópico 3. Lições do caráter de Isaac. Subtópico 1. Um homem esforçado e trabalhador. Os filisteus. A prosperidade que Deus concedeu a Isaac chamou a atenção dos filisteus. Gênesis 26, 15 e 16. Diz assim, em todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai, Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac, aparta de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então, a prosperidade que Deus concedeu a Isaac chamou a atenção dos não era bem inimigo, né? Mas dos filisteus, né? Aqui não está falando que era inimigo, porque eles até então não travaram uma guerra. O povo filisteu em si era inimigo do povo de Deus, mas aqui nesse contexto não. Só que o que é que o rei Abimeleque disse? Olha, Isaac, é melhor você se afastar das nossas terras, porque quando você veio para cá, né, nós não produzimos nada, a nossa vida continua a mesma, e você, tudo que você planta, colhe, tudo que você faz dá certo, os poços que você desentulharam, que já estava perdido, dá água. Eu não entendo isso. Então você está se tornando mais poderoso. Então, politicamente falando, claro que o rei Abimeleque não queria que futuramente ter uma guerra com Isaac, porque ele já sabia que Deus era com ele. Então ele pediu para que Isaac se afastasse. Há pessoas a quem Deus abençoa e os adversários ficam com inveja, desejando o mal aos servos de Deus. Então existem pessoas, ainda nos dias de hoje, que quando Deus abençoa o irmão, a pessoa fica com inveja, fica desejando o mal, né? Por que é que Deus abençoa fulano e não me abençoa? Porque por causa disso, por causa daquilo, o porquê dos porquês. Então isso é um erro muito grave que nós cometemos. Mas a maldição não alcança os que são fiéis a Deus. Mas, meu amigo, não tenha medo, não se preocupe. Se você é fiel a Deus, fale quem quiser falar, né? Quem tiver com a sua inveja, que se vire para lá com a sua inveja, né? Suma com a sua inveja, porque maldição sem causa, diz a Bíblia, não pegará. Balaão foi convocado para amaldiçoar os filhos de Israel. Outro contexto aqui de história de pessoas invejosas, porque Israel estava prosperando e agora um rei convocou o profeta para amaldiçoar, um falso profeta, né? Para amaldiçoar o povo de Deus. Mas olha o que o Senhor disse em Números 23:8.
O próprio profeta, né, Deus usando a boca dele, diz assim: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Meu amigo, se Deus te abençoou, quem vai te amaldiçoar? Está com medo do quê? Está se preocupando com o quê? Fica tranquilo, continue sendo fiel ao Senhor, que nenhuma maldição te alcançará. Nenhuma. Isso é promessa bíblica, as palavras do Senhor não mudam. A bênção do Senhor é que nos enriquece, não traz consigo dores. Provérbio 10, 22. A bênção do Senhor, ela te enriquece e não vai te acrescentar dores. Se alguma coisa está nos acrescentando dores, não provém de Deus. Essas coisas não provêm do Senhor. Subtópico 2. O caráter pacífico de Isaac. A oposição dos invejosos. O que aconteceu? Veja só. Ao sofrer terríveis oposições dos invejosos e ser aconselhado a sair do lugar onde prosperara, Isaac não fez questão alguma. Isaac poderia ter questionado. Isaac poderia ter discutido com o rei Abimeleque, né? Com os invejosos. Não, mas ele não fez questão alguma. Olha que caráter pacífico. Gênesis 26, 17. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. Tranquilamente. Como se nada tivesse acontecido. Como se fosse um pedido, sei lá, um pedido maravilhoso. Na verdade não foi. Ele teve todo um trabalho. Ele se esforçou, derramou seu suor. Não foi fácil. Ele já vinha de uma terra difícil, passando necessidade. Agora que começou a ser abençoado, os invejosos pediram para que ele se retirasse. Tem gente que briga por causa de dinheiro, de bênção, por causa que o outro tem, por causa que o outro conseguiu. Tem gente que briga por causa de garagem. Mas entendeu? Tem casos que a gente briga por causa da garagem do outro. Porque colocou o carro lá na garagem e às vezes a pessoa não sabe manobrar muito bem, põe o carro torto, meio torto, né? Isso acontece mais em apartamento, né? Eu não moro em apartamento, mas isso é recorrente. Então fica brigando, porque não sei o quê, ou porque você tem, o outro não tem. Meu amigo, nós temos que aprender muito com o caráter de Isaac, ser pacífico. Isaac não quis contenda. Hoje qualquer coisa a gente discute, qualquer coisa a gente fica com raiva do irmão, qualquer coisa a gente sai do ministério, vai não sei para onde. Para com isso, vamos pegar como exemplo o caráter de Isaac. Os pastores de Gerar questionaram os outros poços que Isaac abrira, mas ele não os confrontou. Alguns pastores questionaram: mas Isaac, mas meu senhor, não é possível, nós demos nosso sangue nesse lugar, não vamos permitir. Isaac falou: chega, né? Nós estamos na direção do Senhor. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e encheram ali um poço, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa, pois isso chamou a atenção. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou Sitna. Então os pastores, ali nós vemos aqui, os pastores de Gerar com os pastores de Isaac, houve aí uma certa desinteligência. Mas Isaac chegava ali e falou: pessoal, deixa os poços para ele, vamos seguir nossa viagem, vamos cavar outros poços, que o mesmo Deus que nos abençoou aqui vai abençoar aonde eu estiver. Onde nós abrimos outros poços, Deus vai abençoar. Um caráter resiliente. Após perder a posse de 2 poços, Isaac não desistiu. Veja só, 2 poços já tinha perdido. E não é fácil abrir poço não, meu irmão. Principalmente naquela época. Ele já tinha perdido 2. Motivo ele tinha suficiente para ficar nervoso. Mas não, ele não desistiu não. Além dele ser forte, corajoso, ele foi resiliente. Deixa eu tentar te explicar o que é ser resiliente na prática. Pensa comigo. Sabe uma bola de futebol? A pessoa que é resiliente, a física ela faz essa comparação. Então, quando você senta numa bola de futebol, você põe ela no chão e senta, ela achata, né? Fica meio oval por causa do seu peso, certo? Quando você levanta, ela volta à mesma forma e não é danificada em nada. Isso chama resiliência. A capacidade de voltar ao estado natural, ao estado anterior.
Então uma pessoa resiliente, ela pode ser amassada, ela pode ser humilhada, ela pode ser o que for, que ela vai voltar, é só sair aquele peso de cima dela, é só sair as afrontas, que ela volta de novo ao estado amoroso, o estado pacífico. Isso é ser resiliente. É aguentar a pressão e voltar ao estado normal. É passar pela prova, como diz alguma música por aí, dando glória a Deus. Você está sendo massacrado, você está sendo achatado com o peso da inveja, da calúnia, da mentira, da fofoca, e você está ali, angustiado, amassado, vai explodir, mas não vai. Quando passou aquilo, você voltou de novo ao seu estado normal. Você não explodiu, você não se deteriorou. Não, você continua o mesmo. Isso é ser resiliente. Isaac tinha essa bondade com ele. Além dele ser forte, ele era resiliente. Soube praticar a longanimidade. Você pode ficar um ano sentado em cima da bola, tá? Se não vazar ar nenhum, você pode ficar um ano em cima dela sentado. Claro que você não vai aguentar tudo isso. Mas quando você sair, ela volta ao estado normal. Isaac aguentou a prova, tranquilo. Quando a prova passou, ele voltou, né, a ser o mesmo, ele era o mesmo. Seu estado de longanimidade, nós temos que saber aplicar, né, ou a praticar, treinar a longanimidade. Não é para qualquer um, é só para quem tem o fruto, né, do Espírito Santo. Continuou mandando abrir poços. Não, eu não quis nem saber. Olha só, Gênesis 26, 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Então Isaac, ele continuou o seu trabalho. Ele não desistiu. Ser pacífico, ser resiliente, não é ser covarde, não é desistir, não. É continuar sendo manso, sendo cauteloso, mas continuando aí a sua caminhada. É como diz Isaías, o martelo que vai esmiuçando a penha, né? A pedra, né? Pim, pim, vai batendo. Uma hora dá certo, meu amigo. Olha só. Ali Isaac e Abimeleque, rei de Gerar, fizeram um juramento de que seriam amistosos. Aí o rei Abimeleque falou: não é possível, esse homem, Deus é na vida dele. E esse Deus é mais poderoso do que tudo que já presenciei, do que todos os deuses que eu já conheci. E aí fizeram um acordo. A partir de hoje, nós não vamos mais perturbar você, Isaac. Fica tranquilo. Deus é contigo. Meu irmão, aquele que não conhece a Deus, o teu inimigo, ele tem que reconhecer que Deus é na tua vida, que você é um homem de Deus, não um homem que Deus usa. Porque o homem que Deus usa é aquele que faz milagre, cura, faz um monte de coisa. Esse é o homem que Deus usa. Mas a vida dele não condiz com nada do que ele faz. É adúltero, é mentiroso, é enganador, caloteiro, mas opera milagre, faz um monte de coisa. Esse é o homem que Deus usa. O homem de Deus é aquele que é semelhante a Eliseu. Estava passando na rua, a mulher viu lá de cima e disse: amor, aquele homem ali, eu vejo que ele é um homem de Deus. O homem de Deus tem o fruto do Espírito, tem os aspectos do fruto do Espírito. Ele tem caráter, ele tem mansidão, amor, paz, longanimidade, bondade. Ou seja, os frutos do Espírito é visível na vida dele. Então o homem de Deus é uma coisa, o homem que Deus usa é outra. O homem que Deus usa salva uma multidão e perde a sua alma. Mas o homem de Deus, ele salva a si mesmo. Agora a multidão, se quiser ser salva, né, é só ouvir ele. Então, o homem de Deus é uma coisa e ser homem que Deus usa é outra. Então eu quero ser homem de Deus, eu não quero ser o homem que Deus usa simplesmente. Claro que o homem de Deus também é usado por Deus. Então o rei ali teve que fazer um acordo com Isaac, porque ele viu que Deus era na vida de Isaac. Meu irmão, Deus é contigo. Não tema, crê somente. Em meio às experiências, olha só, em meio a todas essas experiências, em meio a toda essa confusão que aconteceu em Gênesis 26, 24, apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de teu pai Abraão, meu servo. Meu amigo, não importa a tribulação que
o Filho de Deus esteja passando, que você esteja passando. É só você aguentar, ser resiliente, ter paciência, porque Deus vai dar uma direção na tua vida. Deus apareceu para Isaac, foi no momento mais difícil da vida dele. Ele diz: olha, eu sou contigo. Da mesma forma que eu fui com teu pai, serei contigo. E Deus não mudou, é o mesmo. Continua crendo nisso. Subtópico 4. Obediência e submissão. Os aspectos mais marcantes do caráter de Isaac. Qual foi os aspectos mais marcantes na vida de Isaac? Primeiro, ele soube honrar. Honrar quem? Soube honrar seu pai. Depois, sua mãe. Olha o que diz Êxodo 20:12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, os aspectos mais marcantes na vida do caráter de Isaac era que ele sabia honrar o pai e a mãe. O filho que honra o pai e a mãe, Deus também multiplica os seus dias de vida, abençoa a sua vida. Tem filho que já morreu, nem existe mais, porque foram rebeldes com seus pais, né? Tem muitos jovens, muitos adolescentes de hoje que não prosperam, não dá certo, está nas drogas, porque são desobedientes, rebeldes, não ouvem seus pais. E aí, meu amigo, não vai longe não, tá? Infelizmente. A prova mais eloquente desse caráter foi demonstrada quando Deus falou com Abraão e ordenou que ele oferecesse o seu filho em holocausto. Gênesis 26, 22:2. Nós vemos aqui um exemplo de obediência, tanto de Abraão para com Deus, mas também Isaac para com seu pai Abraão. Porque Isaac já não era uma criancinha não. Segundo aí os estudiosos, Isaac já era aí um adolescente. 16 para 17 anos, mais ou menos por aí, né? Alguns até dizem que tinha média de 21 anos já de idade. Então, ele poderia resistir, poderia ter fugido para não ser oferecido em sacrifício, mas ele obedeceu, foi obediente até a morte, que não aconteceu, claro, mas se precisasse acontecer, ele já estava pronto para morrer, obedeceu seu pai. Por isso que Deus honrou tanto o pai como o filho. Então, nós temos que honrar tanto os nossos pais como os nossos filhos. Não é porque eu sou casado, já sou pai também, que a minha mãe, né, e meu pai, que são vivos, que eu não devo obediência a eles, que eu devo desprezar. Não, pelo contrário, eu tenho que obedecê-los também, né? Eu tenho que ser também, eu tenho que ter respeito por eles, porque se hoje eu sou alguma coisa na vida, porque eles cuidaram de mim quando eu precisei. Então o filho que honra seus pais, Deus abençoa grandemente. Uma figura de Cristo oferecida em nosso lugar como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Isaac aqui, ele era uma figura de Cristo, né, o Cordeiro aqui, que tira aí o pecado do mundo. Quando Abraão ofereceu lá Isaac em holocausto, ali era um tipo de Cristo, né? Era figurativamente o sacrifício de Cristo que estava por vir aí para tirar o pecado da humanidade, para nos limpar. Aqui está 30:1-29, mas é que na verdade eu esqueci na hora que eu fui editar aí, tá? Mas é João 1, você corrige aí, João, livro de João, capítulo 1, versículo 29. Então, quem tira o pecado do mundo é Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. Isaac era só uma figura, era só um tipo de Cristo. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu seu filho unigênito, sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Em figura, ele o recobrou. Hebreus 11, 17-19. Depois você leia lá direitinho, tá? Mas, enfim. Abraão sabia que, se mesmo ele tivesse oferecido o seu filho Isaac em holocausto, em sacrifício, Deus o ressuscitaria do meio da cinza, do pó. Esse é o Deus que nós cremos. Nós temos que ter fé nele. Temos que acreditar que onde há o impossível, Deus torna possível. Conclusão. A Bíblia nos mostra
quão importante foi Isaac para a história do povo de Deus. O seu nome se inclui entre os 3 patriarcas mais citados no Antigo Testamento. O Deus de Israel é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que Deus nos abençoe para que nos espelhemos no caráter de Isaac para o fortalecimento da nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Meu amado, chegamos aqui a mais um final dessa aula. Quero agradecer a cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais, divulguem esse trabalho. Se verdadeiramente eu tenho sido, de uma certa forma, um instrumento de Deus para abençoar a sua vida, nos abençoe também, né, divulgando esse trabalho. Você que é professor da escola bíblica, faça uso desse trabalho. Usem aí os meus slides. Você pode, se na sua igreja não tiver um data show, você pode levar uma televisão de LED com um notebook, com um cabo de HDMI. Você pode fazer essa aula ser uma aula maravilhosa. Isso aqui é uma breve explicação, um breve comentário desse slide para que você que é professor tenha mais ou menos a noção como você vai trabalhar na tua aula, tá certo? Quero dar meus agradecimentos a cada um dos inscritos. Deus abençoe. Se você que ficou até o fim assistindo essa aula, meu amado, minha amada, Deus lhe abençoe, conceda paz, prosperidade, né? No nome do Senhor Jesus. E como eu havia dito, que no final estaria mandando alguns abraços para vocês aí que deixaram o comentário. E se eu não falei o seu nome, se eu não mencionei o seu canal, porque muitos têm nome e outros é só o canal, né? Então, possivelmente eu vou falar o nome do canal. Se eu não mencionar nem o seu nome, nem o nome do seu canal, é porque você não deixou o comentário no vídeo anterior. Então deixe seu comentário nesse vídeo, seja ele qual for o comentário, né? Aceito até sugestões, tá? Para a gente estar sempre melhorando. É que eu ainda não tenho recursos para melhorar, mas Deus vai nos dar condições aí de fazer um trabalho melhor. Então eu quero mandar um abraço aí já de antemão para todo o pessoal do meu ministério, Ministério Aliança Renovada, a sede aqui em Cidade Júlia, São Paulo, divisa com Diadema, que o pastor presidente é o pastor Oséias e a pastora Romilda, com todo o corpo de obreiro e todas as lideranças. Um abraço para todos os alunos da Escola Bíblica Dominical, um abraço aqui do pastor Cícero. Amo cada um de vocês. Esse trabalho só é possível por causa de vocês. Então que Deus abençoe e enriqueça mais e mais vocês. Um abraço aí para minha família adotiva lá em Paulo Afonso. Todos os meus parentes adotivos em Paulo Afonso. Minha mãe, irmãs, irmão. Deus abençoe. Primos e primas. Enfim, a Biluda, né? Lá na Bahia a gente só chama por apelido. Então vai um abraço aí para minha prima Biluda. Nem sei o nome dela, só sei o apelido. E para minha família biológica também. Vamos para os abraços então. Quero mandar um abraço para o meu amigo Marcelo Correia. Marcelão, cara, eu te amo muito, tá? Um abraço e futuramente aí você vai ser o próximo professor da escola bíblica. Tá no caminho. Também Diácono Vicente, Receitinha da Fabi, Anderson Urias Oficial, NB Naftal Brasil, não sei se é essa a pronúncia, mas me perdoe aí, mas é você, meu amigo. Jailane Santos, Vai Manuel de Oliveira, um abraço, meu amigo, né, lá de Goiânia, da igreja de Goiânia, evangelista Vai, Deus abençoe você e sua esposa, tenho muito respeito por vocês. Apesar de não os conhecer pessoalmente, mas já aprender, nós, né? Nós já aprendemos a nos amar uns aos outros. Isso é amor de Deus. Edson Souza, Rose Gonçalves, Luaninha Franco Kids, meu irmão também aí, o auxiliar José Carlos da Silva, Chuva de Pão, Laerte Rodrigues, Pastor Eupídio, meu amigão também que aprendi a amar muito. Deus abençoe, obrigado pelos comentários. O senhor não sabe quanto isso me dá força para prosseguir. Estou até emocionado aqui, meu amado. Morena do Lar. Joyce Menezes, minha cunhada linda, maravilhosa. Um abraço. Isabel Pereira. Parece parente minha, né? Pelo menos o sobrenome é Pereira.
Rosana Rodrigues, Correia Empreendedor, meu amigão Correia, da empresa Fortunity. Um abraço, meu querido, Deus abençoe. Stephanie Diversões, Yasmin Silva e para minha linda esposa Ruth de Jesus Menezes.